Meu nome é Marcela Guedes, sou psicóloga e autora do recurso terapêutico Acolhendo a Dor pela Perda de um Bebê. Quando a gente pensa na transição para a parentalidade, ou seja, no processo de tornar pai e mãe, a gente muitas vezes imagina que é um processo natural. Tenta-se engravidar, engravida, tem uma gravidez tranquila e nasce um bebê. Mas o que as estatísticas apontam que nem sempre é assim que acontece. Cerca de 20 a 25% das mulheres vão enfrentar pelo menos um aborto espontâneo em sua vida reprodutiva. O que significa dizer que muitas famílias vão viver o luto pela perda de um bebê. O luto pela perda de um bebê é considerado o luto perinatal. E apesar de ser estatisticamente tão comum, ainda é um evento muito invisível. Muito pouco se pode falar e muito pouco se tem feito em termos de escuta e acolhimento da dor dos pais que perdem os seus bebês. Condutas humanizadas convivem lado a lado com condutas muito rígidas, protocolares, que nada acolhem o sofrimento daqueles que criaram tantas expectativas em torno da chegada de seus filhos e que, infelizmente, vão para casa com o colo vazio. A gente precisa entender também nesse processo que o luto do pai e o luto da mãe, ou o luto do homem e o luto da mulher, costuma ser um luto diferente, sendo que ainda há um pouco mais de espaço para que a mulher verbalize o seu sofrimento, enquanto do homem é esperado que ele faça todos os procedimentos que assegure a saúde da mulher e que ele entre com as documentações, que ele resolva as pendências, tome as decisões importantes, quando na verdade ele também vive o luto pela perda de seu filho ou filha. Agora é importante a gente trazer o conceito científico sobre perdas perinatais. A gente começa com o conceito de abortamento, que é uma perda espontânea de uma gestação que ocorre desde a concepção até 24 semanas de gestação, sendo considerado um abortamento precoce até a 12ª semana, ou seja, o primeiro trimestre da gestação, e um abortamento tardio antes da 24ª semana. Depois disso, nós falamos em óbito fetal intrauterino tardio e, por fim, em natimortalidade. O óbito fetal intrauterino tardio, ele inclui os precoces, que são as mortes fetais até 20 semanas de idade gestacional ou quando o peso do feto é inferior a 500 gramas. O óbito fetal intrauterino tardio intermediário são as mortes fetais entre 20 e 28 semanas ou o peso do feto entre 500 gramas a 1 quilo. E as perdas tardias após 28 semanas ou peso do feto superior a 1 quilo. As mortes neonatais, elas compreendem o óbito dos bebês com até 28 dias de vida, sendo divididas em precoces até 6 dias e tardias até os 28 dias. Então, a morte de um bebê que vai desde a gestação até o 28º dia é considerado uma perda perinatal. É um luto, sim, um processo natural de resposta a um rompimento de vínculo, ou seja, quando a gente perde alguém significativo na nossa vida e que a gente vai precisar fazer um trabalho de simbolizar essa perda. É uma reação universal à perda de um ser com o qual se possui um vínculo afetivo. É um processo individual e de adaptação à morte de alguém com quem construímos um vínculo. Então, é importante que a gente entenda que, apesar de não ter sido uma gestação completa, apesar de ter durado apenas algumas semanas, apesar de se ter outros filhos, apesar de se poder ter novas chances, existe um sofrimento psíquico envolvido no processo de se perder um bebê.
Os estudos apontam que, independente do tempo de gestação, da presença ou não de outros filhos na família, sempre há sofrimento. Um sofrimento materno que está muito envolvido naquele simbolismo de que a maternidade é um instinto natural da mulher e que a mulher nasceu para procriar e ter filhos. Então a mulher, ela se sente numa condição de não dar conta de cumprir um papel social a ela destinado, dela esperado, e por outro lado, em contrapartida, do homem é esperado que ele não chore, que ele não sofra e que ele seja forte para ser o apoio da mulher. Mas o que nós observamos no dia a dia, na clínica com os casais em sofrimento pela perda de um bebê, é que muito ainda precisa ser feito para que esse luto seja tornado algo visível, acolhido e respeitado.